E o assunto que eu vou abordar hoje é rejeição. Quantos de nós, nós já passamos por situações que nos sentimos rejeitados ou muitos que carregam esse sentimento subconsciente atreladinho ali ao medo. Medo de ser amado, medo de ser aprovado, medo de ser rejeitado. E eu vou dar um exemplo de um ícone, do cinema, cantava, dançava, atuava, que era belíssima, mas emanava aí no campo energético esse sentimento destruidor, triste, que acarretou em muitos conflitos desde criança, angústia, depressão, carregava tudo isso, lutava contra tudo isso porque foi rejeitada desde a barriga da mãe, quando não foi reconhecida pelo pai dela. É a Norma Jean, mais conhecida como Marilyn Monroe. Nasceu aí no dia 1º de junho de 1926 em Los Angeles, na Califórnia, e foi encontrada morta no dia 4 de agosto de 1962, aos 36 anos. Gente, a história da Marilyn, eu vi o documentário, não só para fazer esse vídeo, eu já tinha assistido antes, apesar de toda essa fama de ser um sex symbol, era uma mulher que vivia com muitos conflitos. Ela que desde novinha foi rejeitada pelo pai, aos 8 anos a mãe dela foi internada devido a problemas psiquiátricos e ela foi adotada por uma amiga da mãe, e rodou por vários orfanatos, e nesse período aí foi abusada por vários homens, e quando chegou aos seus 17 anos, ela começou a engrenar na carreira como modelo, aí começou a estampar várias capas de revista, que não foi reconhecida pelo pai dela, e até hoje ninguém sabe oficialmente quem é o pai, mas desconfiam que era ali desse mundo cinema, porque a mãe era funcionária de laboratórios que revelava negativos de filmes, então rola toda essa especulação aí que o pai dela era da indústria e não foi reconhecido. Ela passou a vida inteira buscando por esse pai, ou seja, esse vazio que ela carregava fez com que ela passasse boa parte da vida vivendo transtornos, aqueles sentimentos ela sentia culpa, ela sentia menos-valia devido a essa rejeição. Casou 2 vezes com o jogador de beisebol e o outro casamento com o dramaturgo, e os dois terminaram em divórcio. Casou com 2 homens que abusavam dela, batiam, ela sempre com aquele, ela vivia na defensiva, sempre achando que ela estava errada, e no fundo ela buscava nesses homens o pai dela. Acontece quando a gente carrega o sentimento de rejeição, a gente sempre dá razão para o outro, a gente sempre quer se rebaixar para que o outro sempre tem razão. Para você se sentir amado, você vai aceitando, só que chega uma hora, que ou acontece o que aconteceu com ela, tomou tanto remédio que morreu, foi encontrada morta por overdose, porque não aguentou, era muita pressão, tudo que ela fazia, ela queria ser uma artista reconhecida, porque ela realmente era boa no que ela fazia, só que por colocarem ela sempre estigmatizando, a boazuda, a mulher gostosa. A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Não era vista pelo talento, ela era vista mais como um pedaço de carne, como foi quando ela casou com esses homens que batiam, abusavam, faziam todo tipo de coisa, e não resistiu e acabou desse jeito, Não aguentou a pressão e tudo o que acarreta carregar esse sentimento sabotador. Por isso que é muito bom quando você se autoconhece, vai atrás da tua raiz, vai atrás do que aconteceu, quando você percebe padrões, você vai atrás, para você não ficar nessa, entre e sair de relacionamento e, poxa, tem alguma coisa errada, por que eu sou assim? Se questionar. Eu fico vendo as consciências que perduram até hoje, como ela, 60 anos que completou a morte dela, e tá aí servindo de exemplo para assuntos atualíssimos,
de pessoas que sofrem absurdos com rejeição, mulheres que são tratadas como lixo. Por quê? Porque tem esse sentimento que foram abandonadas pelo pai ou em algum momento da vida. A solução, que não é fácil, tá? É viver o hoje e esquecer as coisas ruins do passado. Dizer que é fácil não é. E todos nós passamos por momentos desafiadores, por vulnerabilidades, e a única coisa que a gente pode fazer é se dar conta disso, se dar conta dessa situação e buscar ajuda. Geralmente quando temos problemas a gente não gosta de ficar falando para os outros, tem que ficar com vergonha, só que é muito pior quando o tempo passa que a gente se dá conta, pois por que eu não tomei essa atitude antes, por que eu não fiz isso antes? É muito pior. O quanto antes você se der conta, busca profissional, então começa a pesquisar por sua conta. Aqui, esses vídeos como esse aqui ajudam muito, porque às vezes você nem se dá conta do que acontece, às vezes você tá ali com um véu nos teus olhos e você não se dá conta, assim, poxa, eu passo por situações assim, que eu sou humilhada, que eu me rebaixo, que eu não me dou o valor devido, e você vai analisando, vai ligando os pontinhos, porque as sinapses neurais da rejeição, os caminhos estão aí. Então a pessoa às vezes ela muda de relacionamento, mas enquanto a gente não muda, nós mesmos não mudamos, nada vai mudar. Há várias teorias da conspiração aí quando a Marilyn foi encontrada morta, porque falaram que ela tinha caso, né, com os irmãos Kennedy, mas enfim, acabou que ela queria muito ser mãe, teve abortos, foram várias questões aí que levaram ela a se sentir assim super frustrada com esse mundo que, apesar de todo esse glamour, fama, ser amada por todos, mas por quem ela mais queria ser amada, e pelo que ela mais queria era ter uma família, marido, filho, tudo, ela não conseguiu. Vou falar aqui já de cara os principais sintomas de quem sofre de rejeição. O que acontece? Ó? A gente não consegue realizar nossas tarefas, ou a gente faz e faz pela metade, faz uma coisa e faz outra. Pessimismo também, a gente sempre já temos uma tendência, né, devido a tanta informação negativa que botam na nossa cabeça desde que nascemos, tende para a perspectiva sempre para o lado negativo, necessidade de agradar o próximo, isolamento social, timidez. Quando se trata de relacionamentos, geralmente a pessoa larga o barco, né? Abandona primeiro o parceiro por medo, já se adianta ali por medo de ser rejeitada, a pessoa faz primeiro. E essa crença, esse dispositivo sabotador, ele impede a pessoa de viver o momento, porque ou tá sempre pensando no que já aconteceu de ruim no passado e fica com medo de acontecer de novo. Então você deixa de fazer algo que de repente você é bom, você gosta, mas o medo e a programação que já aconteceu no passado faz com que você não se arrisque de novo, não queira. É subconsciente, gente. As atitudes são subconscientes, por isso que é muito bom a gente ficar alerta e vigiando, olhar as nossas atitudes, tirar o véu dos nossos olhos. Vídeos como esse aqui ajuda a pessoa às vezes ligar os pontinhos, sabe? Porque não é fácil, até pra mim mesmo, porque eu era uma pessoa que, assim, coisas que aconteceram há muitos anos, eu ficava ali me lembrando, me martirizando, e com os estudos, me conscientizando, falando, nossa, se eu ficar lembrando com sentimento, se eu ficar, eu vou estar falando pro meu cérebro que eu quero mais disso, vivendo isso novamente e acendendo, né? As lâmpadas das nossas células se acendem. O nosso cérebro, ele não sabe, né? Nossa mente, ela não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. Então, cada vez que a gente lembra de uma situação ruim do passado, quando a gente fala assim, esquece o passado, mas não é com você, só que o que a gente tem que pensar? No que isso está fazendo de ruim para a nossa vida, para a nossa saúde, empacando o nosso sucesso, empacando a gente de avançar. Não é pelos outros, é por nós mesmos, por você que está aí do outro lado me ouvindo. Quando eu falar, esquece o que passou, tudo de ruim, passa uma borracha, ou se não consegue sozinho, tem dificuldade, vem para a sessão de hipnose, vem para a sessão de hipnoterapia, porque isso está atrasando a sua vida. Tá atrasando o teu sucesso, viver coisas maravilhosas, traz para o cérebro ficar ali, ó, naquele caminho, ele fica todo o tempo ali. E enquanto a gente não muda, tudo se repete e vive. Por isso que a pessoa, às vezes, ela muda de relacionamento, ela muda de cidade, ela muda e não vai mudar nada. Porque quem tem que mudar é aqui, ó. Aqui, ó, sentimento e sinapses neurais. Você tem que aceitar o teu passado, aceitar o que aconteceu, reconhecer, fiz isso de errado, beleza, mas foi com aquela consciência. Hoje já não faria mais, já evoluí, já mudei,
Não sou mais a mesma pessoa de 1 ano, 10 anos, 20 anos atrás. Então é isso que você tem que botar na tua cabeça. Perdoar o teu passado, perdoar as coisas ruins que aconteceram e viver o hoje, o agora. Vou falar de uma outra situação, só que dessa vez vocês vão entender o poder que tem uma sugestão positiva aqui, ó, no nosso subconsciente, que foi com tornou um dos maiores inventores do século, Thomas Edison. Nasceu dia 11 de fevereiro de 1847 nos Estados Unidos e faleceu aos 84 anos em 1931. Foi um dos maiores empresários que patenteou e financiou o desenvolvimento de muitos dispositivos importantes de grande interesse industrial. Uma das suas maiores invenções foi a lâmpada incandescente. Gente, a história do Thomas Edison, eu vou falar um episódio que foi um dos episódios mais marcantes sobre o assunto que a gente está tratando aqui, que é de sugestão, que poderia ter sido totalmente diferente, mas olha só o que aconteceu. Ele chegou no colégio e um dos professores entregou para ele um bilhete e falou: ó, você entrega para sua mãe. Quando ele chegou com a mãe dele, ele falou, né, olha mãe, que o professor mandou só para você ler. Quando ela abriu o bilhete, ela leu em voz alta: seu filho é um gênio, essa escola é pequena demais, não tem professores com capacidade suficiente para treiná-lo, ensine você mesma. Gente, ela leu isso em voz alta, com lágrimas nos olhos, abraçou ele, tal, beleza. Os anos se passaram, a mãe dele faleceu e ele, arrumando a casa, encontrou o tal bilhete todo emboladinho assim no canto de uma gaveta. Quando ele leu, eu vi essa história, eu fiquei arrepiada. E o que realmente estava escrito era o seguinte: seu filho é muito confuso e tem problemas mentais, não queremos mais ele na nossa escola, não precisa mais trazê-lo. Gente, quando ele leu isso, cara, ele chorou durante horas e deixou isso registrado em um de seus diários. Thomas Edison era uma criança confusa, mas ele tinha uma mãe heroína, dedicada, cheia de amor, transformou em um verdadeiro gênio, um dos maiores inventores do século. Pra vocês entenderem o poder que existe numa sugestão positiva, numa mãe ou num pai, num familiar, em alguém que está ali te criando, que tá cheio, né, do eu superior. Em muitos outros casos a gente vê, né, pessoas totalmente desequilibradas, despreparadas, que vai pegar um bilhete dele, já vai dando porrada na criança, já vai falar que ele é burro mesmo, já vai brigar com ele, ao invés de fazer o que a mãe dele fez, ressignificar e não deixar incutir no subconsciente dele que ele era um retardado, um doente mental, como o professor falou. Por isso que tem que vigiar, tem que prestar atenção onde seus filhos estão, o que você fala, o que você, para você que de repente está grávida aí, está sentindo tudo o que você sente, está ouvindo tudo, já vai conversando com o seu bebê na barriga, porque a consciência dessa criança já está te ouvindo, já está sentindo que você, o pai, ou se você for mãe solteira, enfim, está sentindo tudo o que você está sentindo, está ouvindo tudo o que você fala e os ambientes que você frequenta, por isso tem que vigiar. E eu vou falar como que a gente ressignifica, né, esse sentimento de rejeição. Aceitar o teu passado, perdoar o teu passado, perdoar as coisas ruins que aconteceram, que você já fez de errado, celebrar as suas pequenas vitórias, por menores que elas sejam, você já vai treinando aí as tuas células, o teu cérebro a se elogiar, se amar. Gente, tem que praticar amor próprio. Tem que praticar, tem que falar, tem que se elogiar. A gente tem uma cultura aqui no país, quando a pessoa se autoelogia, acredita em si mesmo, os outros falam, nossa, tá se achando. Gente, o lance é tocar o foda-se, como fala aí no... tem até um livro, né? Seja foda, toca o foda-se, porque no final é você com você mesmo, não existe competição. Pro universo só existe a gente, não existe o outro. Quem estuda física quântica, quem já entende um pouquinho disso daí, sabe que pro universo o outro, não que eu não tenho que ligar para o outro, mas eu tenho que focar no meu, me amar, cuidar de mim, e assim eu vou poder ser boa para outras pessoas, eu vou poder contribuir para o outro.
Você tem que praticar o amor próprio, o autocuidado, o auto-amor, que é muito importante. Ensina para tua mente, ensina para o teu cérebro que você é maravilhosa, que você é maravilhoso, que você consegue, que você pode, que tudo que você quer você vai, faz acontecer. E é isso. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fure. Tem que furar as barreiras do subconsciente. E também, às vezes a gente leva tudo pro pessoal, a pessoa às vezes tá ali, não te responde, tu tá com a cara fechada, já fica, nossa, será que a pessoa fez alguma coisa? Gente, tudo é uma questão de você entender que cada pessoa tem as suas questões, tem suas vulnerabilidades, tem os seus problemas pessoais, as suas crenças, então por isso que a gente não tem que levar nada pro pessoal. A gente tem que fazer de tudo para viver a nossa vida da forma leve, de uma forma que a gente não fique, sabe? Presta atenção naquilo que você dá atenção. Quando a gente dá atenção para o negativo, volta negativo. Então, é só a gente se ligar, prestar atenção para tudo aquilo que a gente está vivendo e sentindo. Se você aí tá passando por, tô tentando fazer, não tô conseguindo, tô com baixa estima muito grande, esse sentimento de rejeição, não tô conseguindo, vem pra hipnose, vem pra hipnoterapia que a gente, muda essa crença aí rapidinho, em questão de minutos, porque temos técnicas, né? Técnicas especiais para quem já estuda há muitos anos, para quem já sabe realmente como funciona. Tem solução, a solução que eu mais acredito para ressignificação e mudança de crença, gente, hipnose. Vem, só vem. Eu espero que esse vídeo tenha te iluminado daquele jeito, tenha te dado aquela luz para que você sentimento de rejeição, coisas do passado, errei, passou, acabou. E tentar viver o aqui e o agora, porque a nossa mente, ela só entende o hoje. Eu falo por mim, eu ficava pensando em coisas do passado até começar a estudar e internalizar que todas as vezes que eu me lembrava de uma situação que aconteceu, que me magoou do passado, o meu cérebro e o universo estavam entendendo, nossa, ela quer mais disso. Aí você vive tudo aquilo e aquela informação fica impregnada ali, naquele sistema curto-circuito, sempre reforçando aquele caminho neural negativo que nos sabota, que nos prende como uma âncora e ninguém quer viver assim, né? Então, é bola pra frente, ressignificar e bombar. Eu espero que esse vídeo tenha te dado aquela luz especial. Para quem não me conhece, eu sou Lene Bellar, hipnoterapeuta, jornalista dessa área da neurociência, saúde, cantora, compositora. E não tá conseguindo fazer o teu babado sozinho? Bem que a gente dá um jeito. E é isso, gente. Beijo, fica com Deus e bora bombar!